umas 3 colheres de sopa de azeite. Você fique à vontade de usar o óleo ou o azeite ou a gordura de sua preferência. Eu gosto muito de usar azeite, eu acho que azeite dá um sabor especial e ainda é bom para a sua saúde. Bom, junto desse azeite eu vou colocar meia cebola média picadinha. Aqui eu tenho 3 dentes de alho, bem picadinhos também. 2 colheres de sopa de cenoura picadinha para fazer o refogado e ficar com aquele docinho que só a cenoura dá. E 2 colheres de sopa de aipo. Esse aipo aqui eu tenho as folhas e os talinhos que são pequenininhos porque eu tirei do meu jardim. Eu não aguento esperar para colher o aipo inteiro. Então eu vou desfolhando ele e usando, que eu estou sempre tendo um aipo fresquinho e orgânico. Porque eu sempre falo, sempre que possível, utilize ingredientes orgânicos. Bom, agora eu vou botar um tiquinho de sal, de pimenta com ervas e flores do Ganesha orgânico. Não vou temperar a rabada agora, eu só vou botar um tiquinho, que depois no final, porque esse prato é um prato um pouco elaborado, eu gosto de fazer em 2 dias para poder... Vou explicar, também não vou contar tudo para vocês agora não. Deixa eu continuar com a minha receita. Botar um pouquinho aqui, que isso vai ajudar com que a cebola sue mais rápido. E vou dar uma mexidinha aqui. Essa combinação desses ingredientes é a combinação básica para que você faça normalmente os refogados, para que eles fiquem completamente deliciosos. Eu não tenho uma pimentinha aqui, porque eu colhi todas as pimentas que eu tinha no meu vaso. E eu fui olhar no mercado, elas estavam muito feias. Mas se você tiver e gostar, cai muito bem agora aqui uma pimentinha dedo de moça, bem picadinha, para dar aquele toque. Mas eu já estou usando sal de pimenta, então eu não vou deixar de ter aquela picância gostosa. Você espera um pouquinho a cebola suar, para você poder adicionar a carne. Bom, como eu falei, eu tenho aqui 1,5 kg de rabo de boi, que eu vou arrumar aqui na panela. Eu gosto de botar primeiro os pedaços grandes e depois eu venho com os pequenininhos e encaixo em volta. Eu vou colocar um limão cortado ao meio para cozinhar junto com a rabada. O que isso vai fazer? Ele vai absorver o excesso de gordura. Quando você terminar de cozinhar, ele vai estar com grande parte da gordura que ele absorveu. Isso é uma dica boa. Então vamos colocar aqui. Outra dica boa, eu vou colocar 100 ml de uma cachaçinha altamente perfumada, que vai ajudar também a amaciar o meu prato, a minha rabada. E agora é muito simples. Eu tenho aqui uma água que eu já esquentei previamente e eu vou cobrir, porque, deixa eu falar isso aqui, gente, que isso é uma coisa muito importante. A panela de pressão, ela é um utensílio que ajuda a gente, principalmente em pratos que seriam muito demorados. Ela diminui esse tempo de cozimento e ajuda bastante. Mas você tem que ter certos cuidados para evitar que você tenha acidente. O primeiro deles é que você tem que colocar a água pelo menos uns 2 dedos acima do ingrediente que você está cozinhando. Para que, no caso, se ele cozinhar demais, a água secar, não ter o perigo da panela explodir. Então, vamos colocar aqui a água. E agora eu vou tampar. E vou esperar mais ou menos 40 minutos após ela começar a chiar.
Quando ela começar a chiar, eu vou abaixar o fogo e vou esperar que ela cozinhe por 40 minutos, para aí sim eu dar uma checada. Depois de 40 minutos na panela de pressão, depois que ela começou a chiar, o meu rabo de boi, vocês podem até ver que a carne reduz do osso. Eu separei toda a parte da carne com o osso do caldo. Apesar de estar quente, ainda está saindo fumaça, vocês já conseguem ver que a gordura, já por ela ser mais leve, ela subiu. Eu prefiro levar para a geladeira depois que esfriar, obviamente, não só a parte da carne com os ossos, quanto o caldo, e no dia seguinte, no caso amanhã, eu vou retirar a gordura, porque essa gordura, quando for para a geladeira, ela vai se solidificar, então vocês vão ver que ela vai ficar muito mais fácil de ser removida. Por isso que eu comento que essa é uma rabada light. Eu gosto, como comentei com vocês, de deixar de um dia para o outro. Não só para acontecer esse fenômeno aqui da gordura ficar toda em cima, como também para pegar um pouquinho mais o sabor. Outra coisa que eu gosto de fazer, apesar de quando eu cozinhei o rabo do boi na panela de pressão, eu já ter refogado alho, cebola e outros temperos, eu aqui vou usar, para finalizar, uma panela de barro, mas caso você não tenha, use a panela que você tiver. E eu gosto de fazer mais um refogado, porque eu gosto da minha comida bem temperada. Eu gosto com bastante alho, com bastante cebola. Mas se você acha que pode ser desnecessário, que já tem temperos do refogado, você não coloca nada. Eu adoro uma comida bem temperada, com bastante alho, com bastante cebola. Aqui eu tenho uma cebola média picada e 2 dentes de alho picados, e eu coloquei 2 colheres de sopa aproximadamente de azeite. Agora eu vou pegar uma colher e vou retirar toda essa gordura que subiu. Com isso, eu vou ter uma refeição menos calórica. Bom, agora eu vou juntar um pouco do meu caldo. Uma dica muito importante é o seguinte: se você estiver usando, como eu, uma panela de barro, você tem que tirar o seu caldo da geladeira e esperar ele ficar em temperatura ambiente. Porque se você colocar o caldo gelado com essa panela quente, vai ter um estrago que você não vai querer que aconteça com você. Se você estiver usando outro tipo de panela, uma panela de ferro, uma panela de aço, de alumínio, você não precisa ter esse cuidado. Então aqui eu vou botar aos pouquinhos o molho de tomate. Agora você arruma os pedacinhos de rabo de boi no líquido e vai esperar um pouquinho ele cozinhar. Eu vou tampar depois que eu colocar tudo, mais ou menos uns 30 a 40 minutos, até que ele fique macio e esse caldo incorpore mais ainda. Azeitonas verdes. Eu peguei mais ou menos umas 16, que eu adoro azeitona com rabo de boi. Você coloca mais, menos, ou se você não quiser, você não coloca nenhuma. Como meu marido não é muito fã de batata cozida, eu não uso batata cozida nessa receita. Eu prefiro fazer um pirezinho de batata, servir com arroz e uma farofinha, que fica mais gostoso. Mas caso você queira fazer rabada com batata, nessa hora você coloca uns pedacinhos já de batata, já descascada, bonitinho, que aí até
ela cozinhar, a rabada cozinhar, a batata vai estar cozida também. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou botar uma tampinha ou uma tampona e vou deixar ela aqui cozinhando por mais ou menos uns 30 a 40 minutos. Depois de longos 40 minutos de espera, essa coisa maravilhosa aqui, eu vou mostrar para vocês como é que tá.